Todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Me alegro com a presença dos amados irmãos. Aproveito e também cumprimento aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo pela internet. Convido os que puderem, por gentileza, que se coloquem em pé. Nós vamos orar porque sempre é necessário que nós busquemos ao Senhor, rogando a bênção e a direção do Senhor sobre a ministração da palavra. Nós sabemos que por mais que um pregador se prepare para ensinar, é o Espírito Santo de Deus quem nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos faz crer que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse dia de trabalho, e agora, ó Deus, nós nos achegamos a este santo lugar que foi reservado e preparado pelo Senhor, para que nós prestemos culto ao teu santo e excelso nome. Amamos ao Senhor, amamos, ó Deus, a tua palavra, pois a tua palavra é direção, é o norte, é a nossa bússola, ó Deus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, mediante a explanação, ó Deus, da tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a sermos, ó Deus, uma comunidade melhor, Senhor. A sermos uma igreja mais santa, a sermos, ó Deus, uma igreja mais pura, ó Deus. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, podem se assentar? Quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículos 11 e 12, Tiago 4, do versículo 11 ao versículo de número 12, nós faremos a exposição desse texto da palavra do Senhor. Tiago 4, de 11 a 12. Muito bem, para aqueles que estão vindo pela primeira vez nessa noite, ou estão nos acompanhando também pela transmissão ao vivo pela primeira vez, desde o início do ano, nós temos falado sobre comunhão na igreja. E é muito importante que nós entendamos que a comunhão, ela se constrói com dois alicerces. O primeiro alicerce que constrói a comunhão na igreja é a fé. Nós aqui estamos unidos porque possuímos uma mesma fé. E quando eu digo fé, eu estou dizendo conjunto de crenças e convicções. Nós só podemos afirmar que temos comunhão uns com os outros se pensarmos da mesma forma, se crermos da mesma maneira. Quando nós recebemos pessoas à igreja, nós apresentamos a estas pessoas aquilo que nós cremos. E após apresentar a essas pessoas aquilo que nós cremos, nós fazemos a seguinte pergunta: vocês pensam como nós? Vocês creem como nós, Igreja Presbiteriana do Brasil? Se essas pessoas, após ouvirem o ensino e aquilo que nós cremos, afirmam, sim, nós pensamos como vocês, essas pessoas, então, elas são bem-vindas a participar da comunhão da igreja. Logo, é de suma importância que eu e você entendamos que para fazermos parte de uma igreja, nós precisamos ter unidade teológica, unidade doutrinária. Por isso, logo no capítulo de número 4 da nossa Constituição, parágrafo 4 da nossa Constituição, o nosso manual litúrgico, ele afirma que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem como sistema expositivo de doutrina a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor. Ali estão os documentos que expressam a nossa fé. O segundo pilar da comunhão da igreja é o amor, fé e amor. Quando recebemos pessoas à comunhão da igreja, nós afirmamos a essa pessoa que doravante nós vamos amar essa pessoa, nós vamos cuidar dessa pessoa, e essa pessoa também ela passa a ter compromisso com a comunidade, de amar a igreja, de amar as pessoas e de cuidar das pessoas. A celebração da comunhão da igreja se dá na ceia do Senhor. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos afirmando diante de Deus e diante de toda a igreja que nós estamos em perfeito relacionamento harmonioso
com os irmãos da igreja. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou dizendo que eu não tenho nenhum sentimento de amargura, ódio, desprezo contra o meu irmão. O que me impede de participar da comunhão da igreja é quando eu não estou em paz com o meu irmão. Para participar da igreja, eu preciso estar em perfeita harmonia com meu irmão em Cristo Jesus. A ceia nos obriga a andarmos sempre em dia. A ceia do Senhor nos obriga a tratarmos as nossas demandas e os nossos conflitos de relacionamento. Para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, é de suma importância que todos nós entendamos que eu preciso estar em paz com o meu irmão. Eu só terei a bênção de Deus sobre a minha vida se eu estiver em comunhão com os irmãos da igreja. Lembremos as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, quando ele diz que quando nós chegamos para adorar, se porventura lembramos que temos algo com o nosso irmão, nós devemos deixar ali no altar a nossa oferta, reconciliarmos com os nossos irmãos, e depois de ter feito a reconciliação, nós aí sim apresentamos a nossa oferta e oferecemos o nosso culto ao Senhor. Mas primeiro, a minha comunhão com o irmão precisa estar em dia. Nós vamos falar hoje, meus amados irmãos, sobre um mandamento de mutualidade, que visa preservar a paz, a pureza e a unidade da igreja. Tiago 5, versículo 11. Tiago 5:11. A palavra do Senhor assim nos diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. O mandamento que vamos estudar, início do versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. A primeira coisa importante que eu quero destacar aqui, meus amados irmãos, a quem Tiago se dirige. Notem vocês que Tiago, ele começa justamente mostrando que os destinatários dessa mensagem são irmãos em Cristo, é a própria igreja. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Se há um lugar que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, é a igreja. Viver em comunidade requer de nós muito zelo com aquilo que nós falamos. A carta escrita por Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma carta riquíssima de orientações e exortações, principalmente quanto à questão do uso de nossa língua. O capítulo 3, em quase toda a sua totalidade aqui, ele fala de fato sobre o perigo da língua. Vejam vocês, por gentileza, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo aqui, que de fato uma das coisas mais difíceis que existem em nossa jornada como cristãos, é justamente termos o domínio sobre a língua, refrearmos a nossa língua. E Tiago diz o seguinte: se alguém consegue refrear a língua, é varão perfeito e consegue ter domínio sobre todas as áreas da sua vida. O que Tiago está mostrando aqui para nós é a dificuldade de nós termos controle sobre aquilo que nós falamos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, e eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu gostaria que você refletisse nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você tem orado sobre esse assunto? Você já apresentou a sua língua diante de Deus? Senhor, me ajude a refrear a minha língua. Guarda, Senhor, os meus lábios. Vamos continuar aqui, versículo de número 3.
Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijo vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Nós temos aqui então duas comparações, que é o cavalo e o navio. Então, diante dessas duas figuras, Tiago então aqui apresenta a língua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Amados irmãos, vale a pena aqui a gente destacar pelo menos duas verdades sobre o perigo da maledicência, o perigo da língua. O primeiro deles que eu chamo a atenção aqui, meus amados irmãos, que aquilo que nós falamos, o pecado da maledicência, corrompe e macula todo o nosso corpo. Às vezes nós não damos a devida atenção e nós não nos preocupamos com a devida seriedade acerca desse assunto. Mas quando você fala mal do seu irmão, todo o seu corpo está corrompido, todo o seu corpo fica manchado pelo pecado. Segunda questão interessante para nós analisarmos aqui: o constante pecado da maledicência, prestem bem atenção nisso, pode ser um indicativo de uma vida não regenerada. Vou repetir: o constante pecado da maledicência pode ser um indicativo de uma vida não regenerada. Eu fundamento este meu argumento aqui no finalzinho do versículo de número 6. Como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Ou seja, podemos ter pessoas na igreja que praticam deliberadamente, intencionalmente, desenfreadamente esse pecado. Essa prática contínua, essa ação deliberada, pode ser um sinal que essa pessoa, mesmo dentro da igreja, ainda não passou pela experiência do novo nascimento. Lembremos, e a gente tem insistido nessa questão, o fato de nós fazermos parte de uma igreja, termos o nosso nome escrito no livro do rol de membro de uma igreja, nem sempre é um indicativo de que o nosso nome está no livro do Cordeiro, de que fazemos parte da igreja celestial. O que é determinante na nossa caminhada cristã, que nos traz certeza e segurança quanto à nossa salvação, é a fé em Cristo Jesus e a mudança e transformação de vida que o Espírito Santo de Deus traz à vida de todo crente. É claro que imperfeitos sempre nós seremos, mas o crente lavado pelo sangue de Cristo Jesus, templo do Espírito Santo de Deus, ele é transformado dia após dia. E uma das primeiras áreas que começa a transformação na vida do crente é a forma como ele fala. Continuando aqui o texto: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Por que nós não podemos falar mal uns dos outros? Temos aqui um argumento. Segundo Tiago, nós não podemos falar mal um dos outros, porque o nosso irmão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é um fundamento teológico que Tiago usa aqui. Continuando: de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode de água salgada, pode dar água doce. Como você tem usado a sua língua? Notem, meus amados irmãos, o perigo que isso nos traz. Podemos, com a mesma língua, louvarmos ao Senhor, exaltarmos o nosso Deus com cânticos e louvores, e até mesmo nos dirigir a Deus em nossas orações, e com essa mesma língua, falarmos mal, praticarmos o pecado da maledicência contra o nosso irmão. Quero voltar aqui o texto, só para mostrar a vocês, meus queridos, o quanto Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se preocupava com esse assunto e como ele tratou isso junto à sua igreja. Tiago 4, versículo 11, vamos analisar aqui, amados irmãos, quais são os argumentos usados por Tiago para que nós não falemos mal um dos outros. Em primeiro lugar, nós não podemos falar mal um dos outros, porque quando falamos mal um dos outros, estamos quebrando a lei. Vejam vocês, aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, Tiago está falando aqui a mesma coisa. Falar mal e julgar, nós estudamos isso na quarta-feira passada com o pastor Gedair, aqui transmitem a mesma ideia. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és o observador da lei, mas juiz. O que Tiago está argumentando aqui? Que desde a antiga aliança já havia uma solene advertência de que nós não podemos falar mal um dos outros. Quando fazemos isso, estamos quebrando a lei de Deus. Logo, portanto, quando quebramos a lei de Deus, praticamos o pecado. E o pecado nos afasta da presença do Senhor. Muitas vezes, nós pensamos que o que afeta a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, é a igreja, ou é a liturgia, ou são outros tipos de problemas. O que eu e você precisamos entender é que o que nos afasta de Deus não são as circunstâncias temporárias dessa vida, não é a liturgia da igreja. O que nos afasta da presença de Deus claramente são os nossos pecados. Você pode estar numa igreja onde a liturgia é avivada, onde a liturgia é mais alegre, ou você pode estar numa igreja onde a liturgia é mais conservadora. Isso não há de interferir na sua relação com Deus. O que de fato é determinante na sua comunhão com Deus são os nossos pecados. O que nos afasta da presença de Deus são os nossos pecados. Você pode estar na melhor igreja, mas se você falar mal do seu irmão, você nunca vai sentir a presença de Deus, porque os nossos pecados nos afastam da presença do Senhor. Segundo fator, meus amados irmãos, que nos leva a entender por que nós não devemos falar mal um dos outros, porque nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Além de quebrar a lei, nós não podemos usurpar o lugar que é do Senhor. Vejam vocês o versículo 12. Um só é legislador e juiz. Vocês podem observar que na Bíblia de vocês, tanto a palavra legislador como juiz, ela está em letra o quê? Maiúscula. E Tiago aqui, ele está mostrando claramente que ele está falando sobre o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Lembremos que Tiago, ele coloca aqui a ideia de falar mal do irmão, como também a ideia de julgamento em pé de igualdade. Nós não podemos falar mal do irmão e nós não podemos emitir um juízo contra o nosso irmão, e nós já estudamos isso, eu não vou ser repetitivo. Nós estamos mostrando aqui que muitas vezes quando nós julgamos o nosso irmão, nós estamos nos colocando no lugar que pertence a Deus. Todos nós somos imperfeitos. E nós devemos admoestar uns aos outros em amor, consciente das nossas limitações, consciente das nossas falhas. Nós não podemos deixar de exortarmos uns aos outros, mas sempre lembrando a condição que nós devemos fazer esse tipo de exortação, não no lugar de Deus, mas como servos do Senhor. Terceiro argumento aqui, meus amados irmãos, por que nós não podemos
falar mal um dos outros, porque nós não podemos salvar a ninguém. Vejam vocês o versículo número 12: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Quem salva é Deus. O argumento de Tiago aqui é que nós não podemos nos colocar no lugar de Deus, lembrando da nossa condição, que nós não podemos redimir e salvar nenhum pecador. O único que salva, o único que concede a vida eterna é Cristo Jesus. Finalzinho do versículo 12: tu, porém, quem és que julgas o próximo? Em quarto e último lugar aqui, nós não podemos falar mal uns dos outros, porque nós precisamos lembrar a nossa condição. Nós estamos inseridos em comunidade, precisamos uns dos outros, devemos amar uns aos outros, e a nossa comunicação na igreja, ela deve ser sempre visando o bem e a restauração do nosso irmão em Cristo Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da comunicação. Colossenses 4, 6. Ao invés de falarmos mal uns dos outros, como deve ser a comunicação na igreja? Como nós devemos nos comunicar dentro da casa do Senhor? Versículo 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Há 3 princípios aqui, meus amados irmãos, de suma importância para a boa comunicação, e se você puder anotar, anote isso por gentileza, e não somente anote, mas pratique em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa importante: ao invés de você falar mal do seu irmão, fale sempre aquilo que for o quê? Agradável. Me permita lhe fazer uma pergunta. Você é visto dentro da sua igreja como uma pessoa que sempre tem uma comunicação agradável? As pessoas gostam de conversar com você? A sua companhia é prazerosa? Pare para pensar um pouquinho. Eu quero que em nome do Senhor Jesus você faça agora uma consideração sobre a sua vida, sobre o seu exercício de viver em comunidade, fazer parte da família da fé. É triste quando a gente ouve de algumas pessoas: olha, eu não tenho prazer de conversar com aquele irmão, ou é muito perigoso se aproximar daquela irmã, porque sempre quando ela abre a boca, ela fala algo desagradável, está sempre murmurando, falando mal do outro, sempre queixosa. Sua comunicação é agradável? Sua fala edifica a igreja? Faz bem ao povo de Deus? Segundo aspecto aqui de uma boa comunicação: temperada com sal. E a gente precisa entender aqui, meus amados irmãos, esse contexto. Não vai ter gente colocando sal na língua em casa, não é essa a ideia do texto. Temperada com sal aqui, meus amados irmãos, é porque o sal, ele tem um elemento de preservação do alimento. Então, na antiguidade, não se tinha geladeira, nem tampouco freezer, e principalmente as carnes, elas eram salgadas, para que elas fossem o quê? Preservadas. Eu sei que muitos aqui talvez até comeram carne nessa situação, carne salgada, andaram aí pelas trilhas da vida, né, Valdir? Carregando carne, né? Para chegar no lugar e depois comer, enfim. Talvez uma fala como essa traga à memória experiências aí do passado. Mas o ponto que eu chamo a atenção aqui da igreja, meus amados irmãos, e por favor guardem bem isso: além da nossa palavra ser sempre agradável, a nossa
palavra precisa preservar a unidade da igreja. Sua palavra é de paz ou de guerra? Você é uma pessoa que agrega ou separa? Quando as pessoas estão ao seu lado, elas têm prazer de ouvir aquilo que você fala, ou você é uma daquelas pessoas que desfaz a roda dentro da igreja? Eu gostaria que você pensasse nisso em nome do Senhor Jesus. Rapidamente eu quero fazer aqui algumas considerações importantes sobre a questão da unidade da igreja. Depois eu vou voltar aqui para Colossenses capítulo 4, versículo 6, mas abra por gentileza sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 3, de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3. Capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. Paulo estava preso. Essa carta aqui faz parte daquela coleção chamada Cartas da Prisão. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então todo cristão, ele precisa andar de forma digna, ele precisa ser reconhecido como cristão, ele precisa ter uma vida diferenciada. Nós somos sal, nós somos luz, nós fomos chamados por Deus para sermos diferentes. E uma das formas de mostrar a nossa vocação, de mostrar a nossa diferença, da nossa distinção dos ímpios, é a forma como nós falamos. Prossigo aqui o texto, meus amados irmãos. Como Deus quer que nós andemos? Em primeiro lugar, com toda a humildade. E a humildade é nós não nos considerarmos melhor do que os outros. Humildade não tem nada a ver com condição econômica e financeira. Nós muitas vezes confundimos isso dentro da igreja, pensando que humildade tem a ver com condição social. Vem uma pessoa mais humilde, simples na igreja e fala: olha só essa pessoa, tão simples, tão humilde. Às vezes, a condição social não é sinônimo de humildade. Humildade tem a ver com estado de espírito. Continuando aqui o texto, nós também precisamos caminhar com mansidão, com longanimidade, com paciência estendida, e suportando-vos uns aos outros em amor. Existem 4 virtudes aqui que Paulo destaca: humildade, mansidão, paciência e amor. E o amor se manifesta aqui, meus amados irmãos, no exercício da tolerância, suportando uns aos outros. Irmãos, nós temos pessoas novas chegando. Não existe igreja perfeita. A igreja presbiteriana do Cacoal não é uma igreja perfeita. Nós somos uma comunidade de pecadores, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, que precisamos uns dos outros, que estamos caminhando juntos com o objetivo de sermos transformados a cada dia. Mas é importante que nós entendamos que essa transformação, ela ocorre nos nossos relacionamentos interpessoais. Volta aqui ao texto, versículo 3. Por que nós precisamos dessas virtudes? Para preservarmos a unidade da igreja, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como Deus quer que nós vivamos como igreja? Em paz. E, amados irmãos, eu quero dizer assim de coração, eu louvo a Deus pelo momento que Deus tem nos dado como igreja. Como Deus tem nos dado paz. Nós estamos vivendo um momento muito especial como igreja. Graças a Deus não há guerras entre nós, não há conflitos entre nós. Graças a Deus hoje nós caminhamos em paz. E nós precisamos entender que esse é o ideal. O ideal não é guerra dentro da igreja. O ideal não é disputas dentro da igreja. O ideal é que haja de fato paz, harmonia e bom relacionamento dentro da igreja. Mas para que isso aconteça, vejam vocês, amados irmãos, nós precisamos nos esforçar diligentemente.
Não é um esforço leve e moderado, não, mas é um esforço contínuo, é um esforço aplicado, é um esforço a cada dia. E vejam vocês que o verbo, quando está aqui no plural, indica uma ideia coletiva, ou seja, todos nós precisamos nos esforçar para preservar a paz da igreja. Nós não produzimos a paz. O Espírito Santo de Deus nos dá elementos que produzem a paz e a unidade entre nós. Quais são esses elementos? Temos um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só vocação. Então, o Espírito Santo, ele já nos uniu, já nos constituiu família. Nós somos o corpo de Cristo, e o que Deus quer de nós? Que nós nos esforcemos diligentemente para que haja paz aqui na igreja. E como eu e você contribuímos com isso? Com uma boa comunicação, não falando mal os uns dos outros. Vamos voltar lá para o texto de Colossenses. Recapitulando então aqui, vimos até agora que nós não devemos falar mal uns dos outros. E vimos aqui algumas razões por que nós não devemos falar mal uns dos outros. Porque se falamos mal uns dos outros, quebramos a lei. Se falamos mal um dos outros, nós nos colocamos no lugar de Deus. Se falamos mal um dos outros, nós esquecemos que nós não podemos salvar a ninguém. E aqui nós aprendemos em Colossenses 4:6 o segredo de uma boa comunicação. Ao invés de nós falarmos mal uns dos outros, nós temos que ter uma boa comunicação. E ela deve ser o quê? Sempre agradável. E vale a pena a gente destacar aqui, né? Quase que nos passa desapercebido. Sempre ela deve ser o quê? Agradável. É claro que nós estamos lidando aqui no texto com aquilo que nós chamamos de o ideal. O ideal é que sempre a nossa comunicação seja o quê? Agradável. Não há lugar para que a nossa comunicação seja desagradável. Segundo aspecto, uma boa comunicação que nós vimos aqui, ela deve ser temperada com sal, e nós explicamos à igreja que ela tem como objetivo preservar a unidade e a paz da igreja. E eu vou ter uma boa comunicação que preserve a paz dentro da igreja se eu tiver 4 coisas importantes: humildade, mansidão, paciência e amor. Vamos repetir aqui então, seu Abel? Olha lá: humildade, mansidão, paciência e amor. Fala a verdade, não é o que é necessário para uma boa comunicação? Se eu tenho humildade, se eu tenho mansidão, eu sei a hora que eu falo. Se eu tenho paciência, eu sei a hora de falar e como falar. E se eu amo o meu irmão, eu o tolero, eu o suporto, eu caminho com ele. E por último, terceiro segredo de uma boa comunicação: como deveis responder a cada um. Há 2 questões importantes que eu quero destacar aqui. A primeira coisa de suma importância é que existe o tempo para responder a cada um. Há momento em que nós devemos guardar o silêncio, ficarmos em silêncio. Há momento que de fato a gente não deve falar. E a outra questão importante: nós precisamos considerar a estrutura emocional de cada um. É interessante que Paulo aqui não fala como deve responder a todos, mas como nós devemos responder a cada um. O presbítero Iron, que está aqui à minha frente, ele tem uma estrutura emocional. E à medida em que eu vou conhecendo o presbítero Iron, eu vou saber como eu posso me comunicar com ele. O pastor Gedaí também tem a sua estrutura. Talvez o pastor Gedaí seja mais sensível que o presbítero Iron.
Algumas coisas eu posso falar com o presbítero, ele vai entender, mas algumas coisas eu preciso ter mais jeito, eu preciso ter mais trato, mais sabedoria, mais tempo até para falar com o pastor Gedair. O ponto que nós precisamos considerar aqui, meus amados irmãos, é que a Bíblia considera com clareza essa questão de que nós precisamos entender a cada um, respeitar a cada um, considerando cada um diferente uns dos outros. É claro que temos as irmãs e que elas precisam ouvir algo que temos a dizer a elas de uma forma muito mais branda, muito mais paciente, muito mais dócil do que os próprios homens. Com os homens pode ser um pouco mais firme, pode ser um pouco mais rígido, pode ser um pouco mais ásperos. Eu creio que se as mulheres fossem bispas dentro da igreja, provavelmente muitas reuniões do conselho terminariam em choro. Certa feita nós estávamos numa reunião do presbitério, e nós estávamos discutindo lá na reunião do presbitério, e um discutia de um lado, e um discutia do outro, e as irmãs passavam, e era um momento bem assim, acalorada a discussão, a gente estava discutindo, procurando o melhor para a igreja, e as irmãs passavam assim, olhavam, aí vinha uma outra, se olhava na porta, e passava, né? Terminou aquele momento, Marcos está vermelho já, rindo, né, Marcos? A gente saiu ali, todo mundo abraçado, pastores, presbíteros, rindo. Uma irmã falou: meu Deus, eu não entendo nada, vocês estavam ali brigando, acabou a reunião, vocês saem tudo abraçados. Isso é do homem. Mas às vezes, não é sempre, mas as mulheres vão entender o que eu estou falando. Algumas questões são tão simples, e se torna uma ferida permanente em muitos corações, porque a mulher ela é mais sensível. Então o próprio texto reconhece aqui, meus amados irmãos, que nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua própria característica, e nós precisamos respeitar essa condição dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Não faleis mal uns dos outros. Perguntas? Cadê o Fabiano? Vamos lá, Fabiano. Não, vamos lá. No estudo passado, no retrasado, nós falamos sobre pelo menos 3 situações em que a Bíblia ela recomenda o julgamento. O primeiro julgamento que é recomendado na Bíblia é o julgamento doutrinário. Então, quando a gente ouve algo, nós devemos então julgar aquilo que está sendo dito à luz da palavra. Lembremos que quando Paulo prega, e os bereanos ali estavam examinando aquilo que Paulo estava pregando, julgando aquilo que Paulo estava pregando, Paulo ele não repreende os bereanos por causa disso, pelo contrário, ele até os elogia por causa do zelo e da seriedade com que eles estavam ali julgando aquilo que prega. Segundo, existe o julgamento moral. 1 Coríntios capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem entre os gentios tamanha afronta se pratica. Aí na igreja de Corinto havia um jovem que estava tendo relacionamento sexual com a sua madrasta, e Paulo fica surpreso com o fato da igreja não julgar aquela situação, e Paulo então julga aquele jovem pelo seu pecado e o condena juntamente com a igreja. Existe o julgamento também de pequenas coisas. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós devemos julgar as pequenas coisas, e até uma vergonha para a igreja quando não há entre nós nenhum sábio
que seja o mediador desse julgamento das pequenas coisas. Vergonha é para a igreja quando um irmão ou outro irmão levam a questão para o foro secular, para o tribunal secular. Então a Bíblia, pelo menos nesses 3 casos aqui, apenas que eu mencionei, recomenda o julgamento. Mas quando nós lemos lá sobre não julgueis, o que Jesus está afirmando lá em Mateus? Que nós vamos ser julgados pela mesma medida com que nós julgamos o nosso irmão. Ou seja, se eu estou fazendo um julgamento da sua atitude, eu preciso me lembrar também que eu preciso me encontrar em condição de fazer tal juízo. O problema ali, para que a gente entenda um contexto, é que Jesus está recriminando a atitude dos fariseus, dos religiosos daquele tempo. Eles estavam julgando, mas eles eram hipócritas. Ao mesmo tempo que eles condenavam o pecado de um dentre eles, eles mesmo que praticavam. Então, no contexto ali, o que Jesus está condenando é a atitude dos fariseus, que é um juízo hipócrita. Por isso que é necessário, como a Bíblia coloca em 1 Timóteo capítulo 3, que os presbíteros da igreja, que exercem o papel de juízes, que constituem o tribunal dentro da igreja, sejam homens irrepreensíveis, para que eles tenham condição de julgar as demandas dentro do povo de Deus. Então, Mateus capítulo 7, que é um texto que a gente usa, ou que a igreja usa no sentido, quem sou eu para julgar o meu irmão? Quem sou eu para condenar o meu irmão? Eu não posso falar nada contra o meu irmão, ele é livre para fazer o que quer. Até o próprio Senhor Jesus disse, olha, que eu não posso julgar um ao outro. Tem sido usado de uma forma equivocada, tem sido feita uma interpretação errônea sobre esse texto, porque a advertência que nós encontramos ali, o objetivo principal daquela passagem é mostrar que nós não podemos ser o quê? Hipócritas. Eu preciso viver uma vida santa diante de Deus, preciso caminhar santo com o objetivo de ajudar o meu irmão para que ele não caia no pecado. Então essa é a ideia principal que nós encontramos aqui no texto. Ok? Respondido? Claro, por favor, Silvino. Sim. Sim. Perfeito. Muito obrigado. Acho que até vale a pena, Silvino, mediante isso que você acabou de mencionar, destaque lá 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. É esse texto que eu ia ler. Isso, 1 Timóteo 6, 10. Aí, você citou o texto, é o texto que eu ia fazer menção. Na verdade é o 9, né? Porque você mencionou, eu pensei no 10, mas é o 9. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências, desejos insensatos, perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Ou seja, conduzem os homens à soberba e arrogância. De fato, o acúmulo de bens materiais pode levar ao homem a um estado de espírito de arrogância e de soberba. Obrigado pela contribuição. Mais alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Não? Vamos colocar em pé, vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse comigo nessa noite da seguinte forma: Senhor, me ajuda a partir dessa noite a não falar mais mal do meu irmão. Se você tem algo para falar do seu irmão, você vai e procura ele, que seja para edificação dele, mas não fale mais mal do seu irmão para uma outra pessoa. Amém, igreja? Vamos fazer isso, esse compromisso hoje diante de Deus? Da gente pedir: Senhor, põe freio na minha língua.
cerra os meus lábios. Se eu tenho algo para falar do meu irmão, que o Senhor me dê coragem para falar para ele, senão que eu me cale, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, santifica, Senhor, os nossos lábios nessa noite. Toca, Senhor, os nossos lábios com a brasa do altar, Senhor. Nós aqui como igreja, nessa noite, Senhor, queremos, ó Deus, firmar um compromisso, visando preservar a unidade, a pureza e a comunhão, Senhor, da tua igreja, Pai. Nós não queremos mais falar mal uns dos outros, Senhor. Se temos algo para falar ao nosso irmão, que o Senhor nos dê ousadia, coragem e intrepidez, para que nós falemos com ele, Senhor. Mas que não haja entre nós maledicência, que não haja entre nós, ó Deus, nada que venha prejudicar a paz que o Senhor tem dado à nossa igreja, Senhor. Nosso desejo é que essa paz, essa unidade, que é promovida pelo teu Santo Espírito, esteja sempre presente, ó Deus, neste lugar, Senhor. Santifica-nos, abençoa-nos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, ide em paz. Deus abençoe a todos. Um bom descanso e um bom resto de semana, no nome de Jesus.